Inicia-se neste momento a Assembleia Geral Anual do Instituto Brasileiro de Execução Penal. Para tanto, nós convidamos a todas as pessoas que estão online a permanecerem conectados para que possam assistir, para que possam ficar antenados com todas as deliberações que já foram feitas e que serão, nesse momento, repassadas para vocês. Para presidir essa Assembleia, nós convidamos o doutor Adeildo Nunes, que é o segundo vice-presidente do IBEP, especialista em execução penal e advogado, que a partir desse instante fará uso da palavra. Muito bem, nós, conforme a programação do evento, depois da apresentação de palestras, de conferências, enfim, da parte mais científica do evento, a necessidade de deliberações por parte do Conselho Diretor do IBEP, e eu estou assumindo essa condição na ausência do professor Japiaçu, que é o primeiro vice-presidente, mas aqui com a composição praticamente completa do nosso Conselho. A primeira deliberação que é necessária é a leitura da ata. E é por isso que eu passo, então, a palavra à nossa secretária executiva, a doutora Márcia Alencar, que tem essa incumbência de fazer a leitura da ata dos nossos trabalhos ao longo desses 3 dias. Boa noite. Neste momento, faço a leitura da ata de posse da gestão do Instituto Brasileiro de Execução Penal para o biênio 2021-2023, ocorrido de forma semipresencial. Às 17 horas do dia 13 de setembro de 2021, ocorreu a cerimônia de posse da gestão do Instituto Brasileiro de Execução Penal para o biênio 2021-2023, no mezanino do edifício sede do Ministério Público do Distrito Federal e Território, na sala de treinamento 01, situado na zona cívico-administrativa, lote 2, eixo monumental, em Brasília, Distrito Federal, e na plataforma Zoom deste evento, que ficará disponível no site do IBEP, www.oitavoenep.com.br. O presidente em exercício do IBEP, o doutor Adeildo Nunes, convidou a conselheira do IBEP, a doutora Vera Regina Miller, para assinar o termo de posse e declarou-a empossada na presidência do Instituto Brasileiro de Execução Penal, conforme previsto nos artigos 30 e 59 do Estatuto do IBEP. Após as assinaturas, a presidente Vera Regina Miller, conforme previsto na ata, e no artigo 59 do Estatuto do IBEP, deu posse à unidade diretiva do IBEP, nomeada pela Assembleia Geral do dia 13 de maio do corrente ano, declarando empossados para ocupar a primeira e vice-presidência do IBEP o conselheiro do Conselho Diretor, o doutor Carlos Eduardo Adriano Japiaçu. Para empossar a vice-presidência do IBEP, o conselheiro do Conselho Diretor do IBEP, o doutor Adeildo Nunes. Para ocupar o cargo de tesoureira da Tesouraria do IBEP, a conselheira do Conselho Diretor, a doutora Josefa Elizabeth Paulo Barbosa. Em seguida, a presidente deu posse aos demais conselheiros do IBEP nomeados pela Assembleia Geral do dia 13 de maio do corrente ano, na seguinte ordem: demais conselheiros do Conselho Diretor, Ângelo Roncalli de Ramos Barros, Carla Chabel Stefanini, Maria Espéria Costa Moura, Maurício Kini, Renato Campos Pinto de Vito, Renato Flávio Marcão. A seguir, foram empossados como membro honorífico do Instituto Brasileiro de Execução Penal, por notoriedade, a doutora Ela Vieco Volpe de Castilho. Como coordenador do Conselho Científico do IBEP, o doutor Sérgio Salomão Chacara, e demais conselheiros do Conselho Científico, Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, José Cláudio Alamada Lima Cabral, Fabiana Costa Oliveira Barreto, Fábio Sais Silva, Fernando Mendonça,
G. de Luiz Rocha Gomes, Haroldo Correia de Oliveira Máximo, José Adalmir Arruda da Silva, Luciano André Lozecan, Marco Antônio da Rocha, Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos e Mônica Luiz Azevedo. Como coordenadora do Conselho Fiscal do IBEP, a doutora Fabíola Marguerita Pacheco de Menezes tomou posse e demais conselheiros do Conselho Fiscal, Mauro Rogério Bittencourt e Maria Vitória Hernandes Lerner. E, por fim, a presidente Vera Regina Mille, conforme previsto no inciso 2 do artigo 22 e artigo 34 do Estatuto do IBEP, declarou a mim, Márcia de Alencar Araújo, secretária executiva da Secretaria Executiva do Instituto Brasileiro de Execução Penal, órgão executor do referido instituto. Testemunharam este ato o defensor público-geral da Paraíba, Ricardo José da Costa Souza Barros, o diretor de Políticas Penitenciárias do Instituto do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Cristiano Tavares Torquato. E nesta data, por mim subscrito, fica homologada a filiação do Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor Rodrigo Duque Estrada Roig, como membro permanente do IBEP, em conformidade com os artigos 6º e 39 do Estatuto do Instituto Brasileiro de Execução Penal. Desta forma, repasso a palavra para a presidência dessa Assembleia para a continuidade das deliberações. Muito obrigada. Muito bem. Em seguida, vamos tratar do relatório do IBEP sobre o estado inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e também em relação ao planejamento estratégico do Instituto em relação ao ano 2021 a 2023. Por decisão do Conselho Diretor, essas duas questões ficam adiadas para 29 de setembro próximo, em reunião às 19 horas, onde esse assunto, evidentemente, será definitivamente concluído. E eu volto a palavra, portanto, à relatora, a doutora Márcia Alencar Araújo, para tratar agora sobre a questão da Carta de Princípios do nosso Instituto, considerando, repito, que o relatório do IBEP sobre o estado de coisas inconstitucional e o planejamento estratégico do IBEP de 2001 para 2023, essas duas matérias serão definidas na nossa reunião de 29 de setembro às 19 horas, evidentemente, via online. Eu, então, retorno a palavra à Márcia Alencar para ela tratar com relação à Carta de Princípios em relação ao nosso Instituto. Obrigada, presidente dessa Assembleia. Eu peço a gentileza para que o apoio, para que possa ser socializada com todas as pessoas que estão nesse momento nessa Assembleia e disponibilizada na plataforma Zoom o texto da Carta de Princípio aprovada na reunião do dia 8 de agosto de 2021, o texto base aprovado, uma leitura do texto base, e, na sequência, nós colocaremos o texto substitutivo acrescido ao longo desses 3 dias, em função das sugestões de participantes e também de membros que já integram o nosso Instituto. Passo a fazer a leitura do texto base aprovado em minuta para decisão na data de hoje. O Instituto Brasileiro de Execução Penal, fundado em 30 de novembro de 2000, é uma entidade privada sem fins lucrativos voltada para o estudo, a reflexão e a efetivação da execução penal, norteada pelos princípios de Estado Democrático de Direito, composto por especialistas, entidades parceiras, universidades, institutos de pesquisas e representantes dos sistemas de administração penitenciária,
justiça criminal, segurança pública e direitos humanos, bem como por usuários desses sistemas e seus familiares de todas as regiões do Brasil. O IBEP adota como lema a execução penal e cidadania, e seu foco está voltado, sobretudo, para a aplicação e a execução das medidas e penas restritivas de direito e de privação de liberdade, fomentando a participação social em todas as fases da execução penal no Brasil. O IBEP se apresenta como fórum qualificado de debate público propositivo, que busca parcerias entre os representantes da sociedade civil, através da formação da Rede Nacional de Execução Penal e Cidadania, RENEP, em conectividade ativa com o conjunto das instituições que formulam, executam e fiscalizam a política criminal e penitenciária no Brasil, ou seja, os órgãos públicos com atuação direta nos sistemas de administração penitenciária, justiça criminal, segurança pública e direitos humanos em todas as suas esferas públicas. O IBEP, em conformidade com a sua origem e contexto histórico, tem o objetivo de contribuir com o progressivo aperfeiçoamento na aplicação e execução de sanções penais por meio de produção de conhecimento, pesquisas, assessoria, capacitação, monitoramento e desenvolvimento de projetos e fomento a políticas públicas de defesa de direitos e promoção de justiça social. O IBEP assevera que a humanização é condição fundante da execução penal para que a integração social seja alcançada mediante o tratamento digno à pessoa privada de liberdade, à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei e seus familiares, a observância dos direitos civis e sociais, à saúde, educação, alimentação adequada, trabalho, acompanhamento religioso e familiar e o respeito à etnia e à diversidade. O IBEP assume a causa referente às medidas terapêuticas judiciais aplicadas à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, a serem executadas de acordo com os princípios preconizados na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e na Lei Antimanicomial, número 10.216, de 2001, tendo em vista a promoção da autonomia, proteção da capacidade civil, o respeito à dignidade humana e os princípios da deshospitalização e da superação do modelo de substituição da vontade. O IBEP defende a mínima intervenção do aparato estatal, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da sanção penal, com prioridade às práticas ou medidas que sejam restaurativas durante a execução da pena e, sempre que possível, atendam às necessidades das vítimas, além do suporte necessário que possibilite a prevenção das violências e a superação das desigualdades, circunstâncias e determinações que levaram à aplicação de sanções penais e privação da liberdade e restrição de direitos. O IBEP pugna pelo integral cumprimento da Lei de Execução Penal à luz da Constituição Federal e dos tratados internacionais. Neste sentido, os seus membros natos resolvem adotar os valores e princípios do IBEP que orientam a forma do Instituto e seus integrantes de pensar e agir, sempre com ética, integridade, autonomia e responsabilidade social, observando a dignidade da pessoa humana, busca permanente por medida desencarceradora, descriminalizadoras e desinstitucionalizadoras, pela primazia da humanização da execução penal, a legalidade do devido processo e acesso a direitos, reintegração social da pessoa em cumprimento de sanção penal, participação da sociedade e representatividade dos coletivos no espaço público e discussões, valorização profissional dos que trabalham com execução penal, prevenção das violências e crimes e promoção da solidariedade e defesa da paz social. Nesses termos, e em conformidade com o artigo 2º do Estatuto, os seus membros natos declaram e subscrevem a Carta de Princípio do IBEP, respeitosamente, atualizando a data, Brasília, hoje, dia 15 de setembro de 2021. Passamos agora à leitura do texto substitutivo, que aponta para as alterações que foram sugeridas e vão estar
destacados em amarelo, para que a gente possa compreender quais foram exatamente os momentos que houve essa alteração. Então, em relação ao segundo parágrafo da carta, agora, né, para aprovação na data de hoje, em definitivo, fica o IBEP, por gentileza, o texto. Então, o texto alterado, substitutivo, o IBEP adota como lema a execução penal e cidadania, e seu foco está voltado à efetividade da aplicação e execução das medidas e penas restritivas de direitos e de privação da liberdade, fomentando a participação social em todas as fases da execução das sanções penais no Brasil, a partir de 4 eixos de atuação: diagnóstico, profissionalização, gestão e comunicação institucional, advocacy. O IBEP, portanto, põe agora em discussão, para as pessoas que estão presentes, se tiver algum ponto a manifestar, que, por favor, se faça neste momento. Não havendo manifestação, o texto substitutivo é considerado aprovado. Texto substitutivo aprovado. Passamos ao parágrafo em que tem a nova substituição ao texto originário aprovado em assembleia interna da mesa do colegiado do IBEP. O parágrafo que se referia à questão da intervenção mínima, ela sofre a seguinte alteração: a partir da intervenção do novo membro integrante do IBEP, doutor Rodrigo Duque Estrada Roy. A defesa da sua tese, apresentada ontem, sobre a questão da superpopulação carcerária no Brasil. O IBEP defende a mínima intervenção do aparato estatal, restrita ao necessário, estratégia para a redução da superlotação carcerária no Brasil, com a compensação de vagas para entrada e saída no sistema prisional, números clausos, a revisão legislativa sobre drogas que impactam excessivamente na agenda punitiva sobre os adolescentes e os jovens, a descentralização federativa dos fundos penais para realizar os objetivos da sanção penal. Gostaria de, novamente, colocar para esta Assembleia se há alguma manifestação em contrário a esse acréscimo como texto substitutivo ao parágrafo original. O primeiro vice-presidente, né, deixou destacado que ele prefere a terminologia superpopulação carcerária. Portanto, o texto tem esse pedido de revisão, estratégias para a redução da superpopulação carcerária no Brasil. Superpopulação carcerária. Tudo junto. Obrigada. Mais alguma? Só uma observação, que eu acho que poderia ficar interessante se parasse aqui. Assim, a revisão legislativa sobre drogas que impactam excessivamente na agenda punitiva, porque assim tá focado como se fosse assim sobre os adolescentes e os jovens, né? Ah, tá, porque os jovens, né, pelo estatuto vai até 29 anos. Ah, tá, perfeito. Não, nada a opor, não. Nada a opor. Acatado, conselheiro. Senhora secretária, quem fala aqui é Maria Espéria. Eu acho que essa palavra superpopulação, ela, não sei, na minha opinião, ela deveria ser tirada. Estratégia para o desencarceramento, seria isso? Porque a gente está reforçando uma coisa que nós somos contra. Então, e nós estamos... estratégias para o desencarceramento.
Isso. Exatamente. Eu Ok? concordo. Conselheiros, concordam? Concordo. Estratégias para o Desencarceramento. desencarceramento Concordo. no Brasil. Obrigada. Portanto, por não acatada a proposta da conselheira do Conselho Diretor, doutora Maria Espéria Costa Moura. Exatamente. Retira na redução da superpopulação carcerária. Fica só no Brasil, ok? Muito obrigada. Com a compensação de vagas para entrada e saída no sistema prisional, números clausos, tese do Dr. Rodrigo Roig, novo membro, integrante do IBEP, e também membro do Conselho Científico do IBEP. A revisão legislativa sobre drogas que impactam excessivamente na agenda punitiva sobre adolescentes e os jovens, considerando que aqui a gente está tentando já dar foco à questão do sistema socioeducativo e até os 29 anos estão concentrados, né? Maior volume. A descentralização federativa dos fundos penais para a realização dos objetivos da sanção penal. Ok? Mais uma vez, para poder dar seguimento aos outros textos substitutivos, eu pergunto, esta Assembleia teria mais alguma manifestação em relação a este parágrafo que acabamos de fazer as nossas ponderações? Portanto, parágrafo substituído e aprovado. Muito obrigada. Próximo, por gentileza. O IBEP prioriza as práticas ou medidas que sejam restaurativas durante a execução da pena e, sempre que possível, atenda às necessidades das vítimas, além do suporte necessário que possibilite a prevenção de violências e a superação das desigualdades e da vulnerabilização da cidadania. Esse é o ponto de ajuste, a superação das desigualdades e da vulnerabilização da cidadania frente às circunstâncias, assim, e determinações que levam à aplicação de sanções penais sobre a pessoa, seja ela a privação da sua liberdade ou a restrição de seus direitos. Coloco para a Assembleia em votação. Gostaria de aguardar se há alguma manifestação dos conselheiros em relação a esse texto substitutivo. Não havendo substituição, texto aprovado. Próximo, por gentileza. Ok? Esse ponto é um ponto referido especificamente à questão dos princípios, que ali estava a reintegração e há uma solicitação que fique em inclusão social da pessoa em cumprimento de sanção. Então, fundamentalmente, mantém o nome reintegração social da pessoa em cumprimento de sanção, como está previsto na Lei de Execução Penal, com a previsão legal, ou se o IBEP ousa colocando esse texto substitutivo, inclusão social da pessoa em cumprimento de sanção. Com a Assembleia. Mantém, portanto, considerado, portanto, substituído o termo reintegração social por inclusão social da pessoa em cumprimento de sanção. Desta forma, neste instante, a Secretaria Executiva declara que a Carta de Princípios do IBEP, na data do dia 15 de setembro de 2021, é aprovada em conformidade com o artigo 2º do Estatuto do Instituto Brasileiro de Execução Penal. E, desta forma, as deliberações que estavam previstas, elas foram, de forma ordinária, tratadas nesta Assembleia e, de modo extraordinário, será tratadas na reunião do Conselho Diretor, no dia 29, às 19 horas. Assim, a Secretaria Executiva declara encerrada a publicidade das pendências em Assembleia Geral, conforme a nossa previsão estatutária. Passo a palavra ao cerimonial para dar seguimento à ordem dos trabalhos. Muito obrigada. Nesse instante, nós passamos a palavra à presidente do Instituto Brasileiro de Execução Penal
para fazer uso da palavra, fazendo as considerações finais e fechamento do 8º Encontro Nacional de Execução Penal, que ocorreu aqui no Brasília, Distrito Federal, dos dias 13 a 15 de setembro de 2021. Com a palavra, a presidente doutora Vera Regina Miller. Em princípio, eu agradeço a participação de todos e também, em especial, os agradecimentos à doutora Fabiana Costa, nossa anfitriã, procuradora-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que com tanta gentileza ofereceu esse espaço para o nosso trabalho. Também gostaria de agradecer a todos os colegas da diretoria que, com bastante empenho e cuidado, preparamos com tanto amor esse evento. Os palestrantes, inclusive de outros países, que aqui deixaram a sua contribuição preciosa e de alto nível. E também a todas as pessoas do nosso corpo técnico que apoiaram a realização do evento, os técnicos da informática, do Samuel, que coordenou esse pessoal que está aqui por esses dias, as meninas com tanta presteza, Denise, a Miriam, coordenar as nossas palestras de maneira brilhante, com muito amor. E nossos companheiros de mesa, Elizabeth, Hildo, Márcia, você foi fantástica, como sempre, né, dando a sua contribuição de maneira dinâmica para a realização desse evento. E eu gostaria de propor que continuemos nessa energia tão importante de construção de nova realidade. Nós construímos todas as realidades, e uma realidade que queremos contribuir para mudar é a situação dos encarcerados em nosso país. Então, nesse meio tempo que aconteciam as reuniões, as palestras aqui, nós também estávamos na diretoria em contato com os prováveis parceiros para que, na continuidade, possamos apresentar os projetos necessários ao desenvolvimento e a concretização dos nossos princípios recém-aprovados. E, em seguida, vocês também sabem, a outra coisa que eu quero lembrar é que as palestras estarão disponíveis no nosso site, dos palestrantes, né, para quem não pôde assistir alguma. Então, muito obrigada a todos, Sérgio Salomão Checalha, que aqui está, querido Fernando Mendonça, que sempre propugnou pela formação da rede na execução penal, guerreiro de tantas etapas lá no Maranhão, Imperatriz, quando apareci pela primeira vez lá. E são pessoas idealistas que estão juntas agora, com alto nível intelectual e muito amor no coração, para que possamos construir uma nova realidade. Conto com todos vocês na continuidade dos nossos trabalhos, que possamos realmente apresentar à nossa sociedade soluções positivas para enfrentar as crises da superlotação, do encarceramento que estamos vivendo nos dias de hoje, mas não só. Tudo reflexo, isso representa na sociedade, o cuidado com a vítima também, que nós não temos legislação de apoio à vítima ainda, né? Então, são muitas portas que se abrem e são necessárias, e muitas possibilidades de construção. Eu conclamo a todos para que continuemos nessa luta com muito amor no coração e objetividade. Uma boa noite, declaro encerrado o nosso evento, e o IBEP, então, continua na sua batalha construtiva. Uma boa noite a todos, obrigada.